Muito boa noite, tudo bem, amigos? Muito bom estarmos juntos. Fantástico que permaneçamos, perseveremos. A resiliência, a tenacidade no caminho do bem. É tão importante que Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, sempre que encontrarmos um caminho, um exercício, mesmo que singelo, de prática do bem, de harmonização, de serviço, de ser útil, algo simples e despretensioso não tem importância. Ao contrário, o simples e o despretensioso são a marca do bem. O humano, o ego, valoriza as coisas complexas, complicadas. Mas o bem frequentemente está no simples. A ponto de, na oração, na prece de Cáritas, depois de haver pedido tudo para todos os tipos de necessitados, o Espírito nos ensina a pedir a simplicidade, apontando que é o espelho onde há de se refletir a imagem de Deus. Olha só. Simplicidade que é marca de Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce. Almas elevadas são simples. Ao contrário dos intelectuais que são considerados mais profundos quanto mais complicados, dos políticos, dos artistas mesmo, cuja arte será mais valorizada quanto mais complexa, a simplicidade é uma virtude a ser descoberta por todos nós. Hoje falaremos de uma ajuda simples, uma melhoria simples. O cinema, as nossas mentes, ficam idolatrando as transformações repentinas, explosivas, profundas. Mas há uma melhoria simples, uma melhoria suave, que nos evangelhos Jesus usa a palavra alívio. Qual a importância do alívio em nossas vidas? É uma importância a ser descoberta ainda de nossa parte, porque temos aprendido com os espíritos que nem toda dor, nem toda cura da doença, nem toda... Por que Jesus não curou todas as doenças? Porque Jesus proclamou: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Porque o alívio é como um estímulo para aquele que carrega um grande peso. Aquele que tem uma doença grave, que não possa ser curada, porque na verdade a doença, olhada do ponto de vista espiritual, frequentemente é a cura para problemas mais profundos. Esse alívio precisa ser percebido. Duas histórias de Chico Xavier falam sobre alívio.
Numa delas, talvez a mais conhecida, os amigos relatam que Chico, numa grande crise, pediu a Emmanuel uma mensagem de Maria. E essa não resolveu o problema de Chico Xavier, mas o consolou, o aliviou, o estimulou, dizendo: isso também passa. Não é interessante isso? O alívio é muito importante. Outra história de Chico que fala muito a respeito da importância da doença, que às vezes é tão grande que a cura não seria um bem para nós. Os amigos falam que ao tempo inicial da missão de Chico, José Arigó fazia um trabalho fantástico de cirurgias espirituais, de curas fantásticas. E que Chico foi visitar Arigó, e Arigó o convidou para a cura de uma doença cardíaca que acompanhou Chico por toda a sua vida. E Chico lhe disse que aquela doença era um chamamento, um convite constante da vida de Deus para uma determinada mudança que ele não informou qual seria. Então Chico, consciente de que a sua dor era imprescindível para o seu processo de aprendizado, não buscou a cura, não buscou sequer o alívio, porque percebia naquela patologia que lição, que recado, que cura mais profunda estava sendo realizada. Paulo de Tarso fala algo parecido ao falar de um espinho cravado na sua carne. O animal, a nossa parte humana, que é mais animal do que humana, quando tem uma dor, busca necessariamente, focadamente, com toda a sua energia, o fim daquela dor. O ser humano, porém, tem uma capacidade a mais de elaboração das situações e pode, todos nós podemos, entender que as curas, que os alívios, nem sempre são tudo de bom, são a solução dos nossos problemas. Hoje, na passagem do Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 51, nos fala de um pai que, quando Jesus, numa das suas idas à Galileia, foi abordado por esse pai que tinha um filho com uma febre terrível. E ele, apesar de morador de Cafarnaum, foi até a cidade de Caná, em que Jesus estava, para obter a cura do seu filho. E quando ele estava em meio às tratativas, quando Jesus lhe havia dito que o filho já tinha sido curado, aconteceu de alguns enviados procurarem esse pai. É nessa situação que ocorre o trecho que nós vamos ler. Diz assim:
E descendo ele logo, após o contato com Jesus, saíram-lhe ao encontro seus servos. Os seus servos encontraram esse pai no meio do caminho e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas o filho se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era àquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: teu filho vive. E o pai creu em Jesus e toda a sua casa. Jesus fez este milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Não há por que diminuir, um alívio é sempre uma esperança. Para o aliviado, sem dúvidas, receber um intervalo em meio às suas dores, um oásis no deserto, ainda que saiba precisar prosseguir naquela situação, é maravilhoso. Seguirá menos carente, menos frágil. Porque o alívio propicia um respiro, uma recomposição, uma retomada com mais energia, mais lucidez e mais coragem. Quem alivia alimenta a esperança de que talvez não seja preciso mais dor, que a dor sofrida já cumpra o papel de despertamento que toda dor tem. O alívio realimenta a esperança, não é? Assim pensam educadores e curadores, não interessa se professores e médicos não o alcancem. O maior de todos os educadores e curadores proclamou a toda a humanidade: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas a dor desperta para o aprendizado. A esperança do alívio é que a boa vontade, a disciplina, o foco, desenvolvidos na dor, sejam assimilados pelo sofredor. E que tais ferramentas sirvam a uma efetiva e profunda transformação. Por isso é que o que vemos como doença é uma cura mais profunda, é uma cura fundamental. As ferramentas que nós desenvolvemos no processo de tratamento daquela doença vão nos servir de forma fantástica para outras situações mais complexas. Você que sofre, abandone o vitimismo. Você colhe o que plantou. Mas reveja suas atitudes e crenças durante a dor, durante os tratamentos, para que em meio à colheita amarga não suceda de semear novas dores. Como receitou Jesus, o grande médico da humanidade. Vá e não peques mais. Simples assim. Devemos enfrentar, aceitar a dor, buscar que ensinamento, que cura maior Deus, a vida está propondo com aquela dificuldade, com aqueles sintomas, com aquela dor. Aceitar
viver bem aquela situação, ganhar os elementos que o tratamento, que a disciplina próprias do tratamento nos exige, e não nos revoltar, não nos queixar, não blasfemar contra a vida, contra Deus, porque assim, se estamos colhendo com a dor o resultado de um mau plantio, com a revolta e com a queixa estaremos novamente plantando mal, nos condenando a no futuro uma nova colheita de dor. Vivamos em aceitação as nossas dificuldades, as nossas doenças, porque aí seremos aquele agricultor que colhe mal, mas que ao mesmo tempo que colhe mal, porque plantou mal, passa a plantar bem, abrindo-se sua vida para no futuro também colher bem. Como disse Chico Xavier, a ninguém é dada a capacidade de voltar atrás e desfazer os seus maus plantios que o obriga hoje a más colheitas. Ninguém pode fazer isso, mas todos nós podemos, hoje, plantar melhor, para aí sim, no futuro, obter boas colheitas. Aceitar a dor agora, aprender com a dor agora e fazer o bem, fazer o apoio, o alívio, o serviço, ainda durante o tratamento da dor, ainda durante a nossa dificuldade, iluminará todos os nossos dias. O 12º passo dos Alcoólicos Anônimos, lembro vocês, é que uma pessoa só consolida a sua cura quando ajuda outras que têm a mesma dor. Faça o bem ainda quando estiver sofrendo. Ajude os outros em meio mesmo à sua dor. E os seus ganhos, os nossos ganhos então, serão extraordinários. Que isso os estimule a todos que atravessam dificuldades a sorrir, a confiar e a buscar a atitude de aceitação, de fé, de confiança. Porque essas ferramentas lhe servirão para toda a vida, para toda a eternidade. E o plantio feito com essas ferramentas lhe garantirá um futuro imediato, muito melhor do que o de agora. Que assim seja para todos nós. Que todos nós, vivendo nesse mundo de expiação e provas, ou seja, de dor, nele mesmo, no enfrentamento da dor, busquemos a aceitação, a boa vontade, o serviço. Porque será assim que não apenas nos consolidaremos nossas curas, como estaremos plantando um futuro de saúde integral, física, emocional, social e espiritual. Muito bom. Vamos saudar agora os amigos que estão aqui conosco. O Enir nos fala assim: difícil entender como uma pessoa tão boa nessa vida pode passar por tanto sofrimento
e não lembrar o que passou em vidas passadas. Enir, se nós não lembramos a origem das nossas dores, é porque estamos envolvidos com os personagens com os quais as dores atuais foram plantadas, foram geradas no passado de outras vidas. Lembrar o prejuízo causado por outras pessoas a nós ou por nós a essas outras pessoas nos faria reviver as mágoas, as culpas, as travas, das quais exatamente nós estamos sendo curados. O esquecimento é uma bênção e só nos é feita a lembrança, às vezes em sonhos, às vezes em intuições, quando essa lembrança realmente vai colaborar no nosso processo de expansão espiritual. Se não, tenha certeza, é um alívio, é uma bênção. Enir dá boa noite a todos, vibra pela saúde de todos. Adelaide Dias dá o seu boa noite, assim como Marco Aurélio Trindade, Noêmia Félix. Adelaide Dias concorda com o que nós colocamos aqui e nós concordamos com ela, dizendo que esquecimento é uma bênção. Especialmente para uma humanidade que sabe tão pouco praticar o perdão total e incondicional. O esquecimento só não será mais necessário na medida em que avancemos na capacidade de perdoar. E Enir concorda com a amiga. Muito bom essa troca, muito bom entendermos o remédio que está onde tantos veem problemas. O esquecimento não é um problema, é uma ajuda inestimável para todo aquele que sofre. E nos vem a reencarnação com o esquecimento, exatamente pela nossa dificuldade de renascermos, recuperarmos o que espiritualmente só acontece através do perdão. Um grande abraço a todos, que assim seja para todos nós. Amanhã, e como sempre de segunda a sexta, estaremos novamente aqui no Oração Ação, sempre às 18 horas, de segunda a sábado e aos domingos, às 17h30, no curso O Livro dos Médiuns. Nesse domingo, especialmente pela ocorrência do Jogo do Brasil, nós não faremos, mas no outro estaremos juntos novamente. Será um prazer continuarmos sempre em nossos estudos, em nossas práticas. Um grande abraço a todos, paz e bem, até a próxima.